Olá, pessoal, muito boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que vocês estiverem aí nos assistindo. Hoje trazemos aí mais um tema para o nosso quadro Blox Opinião com o nosso Chief Investment Officer, Leonardo Pinto. Um tema um tanto quanto polêmico, né, Léo? Criptoativos, especificamente Bitcoin. Então, para já começarmos por aqui, a primeira pergunta que acho que é importante até para conceituarmos aqueles não tão familiarizados com esse tema. Léo, explica um pouco antes para o pessoal o que seria um criptoativo e aí você já desenvolve aí na explicação do que é o Bitcoin. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Sofia? Bom, criar um criptoativo. Um criptoativo é um código de computador que está dentro do blockchain. A gente já falou aqui em outro vídeo o que é o blockchain, né? Mas para quem não viu ou esqueceu, um blockchain é uma rede de computadores espalhados pelo mundo que fazem registro de transações, operações dentro de um grande livro contábil, digamos assim. E aí, cada computador tem uma cópia desse livro contábil e eles vão verificando e anotando as transações dentro desse livro, que é o blockchain. E ali fica tudo registrado o que foi feito, por quem e entre as partes. Então, ao invés de você ter uma agência governamental, um ente centralizador confirmando transações, como, por exemplo, um banco central, uma clearing, que seria o caso ali das clearings de bolsa, né, que fazem esses acertos e contabilidades e confirmações, ou um cartório, né, individual, você tem coletivo, né, você tem um domínio público e não centralizado, descentralizado, como se você tivesse vários cartórios validando, né. E o Bitcoin nada mais é do que um código de computador que se usa para remunerar, digamos assim, quem confirma essas transações, né? E a ideia original do Bitcoin é que ele fosse um sistema de moeda, de transação. Quem criou, ou as pessoas que criaram, né, esse código, esse blockchain, e o conceito dele, né, que é assim fenomenal, né, completamente fora da nossa realidade e assim tem inúmeras aplicações. A ideia foi que a pessoa seria remunerada com o Bitcoin e seria algo aceito entre outras pessoas para depois fazer transações, comprar coisas através de Bitcoin, né? Então, o Bitcoin, ele inicialmente nasceu com a proposta de uma moeda que seria transacionada dentro desse mundo virtual. Mas ele acabou se multiplicando e saindo dessa esfera inicial aí dos nerds de computador, digamos assim, para uma cadeia de adopters e agora de especuladores, né? Então, por isso que a gente vê aí Bitcoin porrando, né, de valores e saindo aí, deixando pessoas bilionárias, milionários, bilionários, alguns extremamente depressivos também, porque perderam as suas senhas para acessar seus bitcoins e vão deixar fortunas para ninguém. Então é um mundo muito, aparentemente, muito maluco, né? Esse é o Bitcoin hoje. E agora a gente vê dentro da bolsa fundos que investem em criptoativos, em moedas digitais, Bitcoin, Ethereum, enfim, outros ativos digitais, e aí toda hora aparece um novo ativo digital e tudo mais. Mas eu acho que o grande questão aqui é o valor do Bitcoin, né? O valor que tem é oferta e demanda. De novo, a gente volta aqui ao que eu sempre falo, né? O preço de um ativo é definido pela oferta e a demanda naquele momento. A oferta do Bitcoin é finita, né? O código dele tem um número lá, X,
e depois daquele número você não vai mais criar Bitcoin nenhum. E a demanda é que vem aumentando, e por isso que leva o preço do Bitcoin ao nível que está aí, bateu 69 mil dólares, né? E tem gente que fala que vai chegar a 500 mil dólares. Hoje, para que é usado o Bitcoin? Hoje o Bitcoin se transformou numa reserva de valor, assim como é o ouro. Né? O ouro também é um padrão finito que a humanidade aceita como reserva de valor, de riqueza. A gente tinha até governos, né, que pegavam o padrão ouro, ouro, prata, e era reserva de valor, e isso de repente, pum, acabou. A reserva de valor do mundo virou dólar, agora a gente tem dólar, euro, daqui a pouco vai ter a moeda da China, o renminbi, né, que são lastros lastreados na economia desses países. Mas no final do dia é uma questão de aceitação, né? Você não tem, tirando a moeda do seu próprio país, você não é obrigado a aceitar nenhuma outra moeda, você aceita porque você quer. O ouro você aceita porque quer. E o Bitcoin é a mesma coisa. Com a diferença que é muito mais fácil você transferir fortunas de um lugar para o outro com o Bitcoin do que com o ouro, né? E hoje qualquer lugar você arranja um computador, então você pode muito bem pegar aqui, executar uma ordem de 1 bilhão de dólares em Bitcoins, viajar lá para... Fala um país aí, Sofia. Para onde você quer ir agora? Indonésia. Você vai lá para a Indonésia, não pode. Você deu um péssimo exemplo. A Indonésia França. acabou de França. falar que criptoativo é ilegal perante os princípios islâmicos. Mas a gente pode ir para o lado ali da Indonésia, vamos ali para Togo, por exemplo. Tá bom, Que fica ali aceito. pertinho, né? Pertinho assim, né? Para os nossos padrões, né? Porque fica ali na Oceania, dentro daquelas ilhas do Pacífico, que é um país minúsculo, que tem um sistema financeiro super, assim, pouco desenvolvido, e você poderia ir lá e sacar 1 bilhão de dólares, 1 bilhão de dólares na moeda deles, transformando em Bitcoin. Então, tem valor isso, né? Tem utilidade. E o Bitcoin hoje ainda é o que tem o melhor código em termos de segurança, tá? Nenhuma outra moeda consegue bater a segurança que o código do Bitcoin tem. Então, ele, por enquanto, tem um valor, e assim, dificilmente ele vai perder esse valor no curto prazo. Primeiro porque você tem muito um efeito rede dentro dos criptoativos. Então, quanto mais as pessoas usam, mais valor ela tem, né? Mais pessoas usam, mais pessoas aceitam, mais demanda, mais valor. Você substituir esse efeito rede é difícil. Não é tão simples assim. Também não é impossível, mas acaba sendo difícil. E principalmente agora que você tem investidores institucionais entrando nesse mercado, né? Grandes fortunas de fato colocando dinheiro, mais lojas, tecnologia aceitando como meio de pagamento, enfim. Você tem aí uma grande escalada potencial de preço por ser adotado. Mas aí você tem outros criptoativos, não somente o Bitcoin. E qual é o trend aí, o que vem acontecendo no mercado, né? É a criação de novos códigos, novos blockchains com funções específicas. Então, no Bitcoin é muito mais difícil você fazer, por exemplo, um smart contract, que é um contrato que se executa e se ele tem vida própria, né? Aconteceu alguma coisa e ele desencadeia ações e você consegue, inclusive, transferir dinheiro e pagar, etc. A gente está falando muito de decentralized finance, né? Que é um uso hoje muito bom para o blockchain. É muito difícil você fazer isso com o Bitcoin, mas é muito mais fácil você fazer isso com o Ethereum. Mas a rede do Ethereum tem alguns problemas de segurança. Estão mudando isso agora com o Ethereum 2.0. Você tem redes e blockchains privadas, como é o Ripple,
que também tem suas funções. Outro dia eu estava conversando com um rapaz aí que tem uma empresa de tecnologia que ele usa o blockchain para rastrear a nota fiscal. Então, você consegue, através do blockchain, saber exatamente como que aquele produto foi produzido, o que foi usado ali. Então, você sabe quais as matérias-primas que foram compradas, qual foi a nota fiscal, para quem foi vendido, depois para o outro que foi vendido, até chegar na ponta do consumidor. Tudo através do blockchain, porque fica tudo registrado, né? Lembra que é aquele grande livro contábil, né? Então, você pode fazer isso com segurança internacional através do Bitcoin, por exemplo, né? Então, o criptoativo em si é o que viabiliza isso, porque você não consegue fazer nenhuma transação dentro do blockchain, seja ele qual for, sem pagar quem está certificando essa transação. E você paga isso na moeda daquele blockchain. Então, se é o blockchain do Bitcoin, você vai pagar em Bitcoin. Se é o blockchain do Ripple, você vai pagar em Ripple. Se é o blockchain do Ether, você vai pagar em Ethereum, ou vice-versa. Então, não sei se entendeu, deu para entender o que é um criptoativo e qual o valor desse criptoativo e por que está sendo tão popular agora esse tipo de ativo. Não, com certeza, acredito que aqui, assim, só para sintetizar, né, pessoal, Você que é uma cética, né, Sofia? Você que é uma cética do criptoativo, do Bitcoin, dizem as más línguas que sim, mas eu prefiro não fazer nenhum tipo de juízo de valor aqui ao vivo e ainda mais numa gravação para o YouTube, então eu prefiro ficar somente com a sua opinião, Léo, mas de todo modo eu acho que é muito bacana a gente realizar aqui uma síntese do que o Léo falou sobre o Bitcoin, até para a gente conseguir consolidar aqui a opinião dele sobre isso, que é justamente o ponto do nosso quadro aqui, é que o Bitcoin, assim como todo outro ativo, ele tem a sua procura, né, o seu valor determinado pelas forças da oferta e da demanda, né? E aí, além de tudo isso, né, não só o Bitcoin, mas os criptoativos, né, que aí, evidentemente, o Bitcoin se encaixaria dentro dessa categoria, são, de fato, uma tecnologia muito promissora, né? Como o Léo mesmo mencionou, pela facilidade e pela desintermediação e descentralização que a gente consegue acabar realizando aí por meio do uso da tecnologia. E uma coisa que eu acho que né? Uma coisa que eu acho que é legal falar também é que a gente já falou no outro episódio sobre tokenização, é que lavar dinheiro com criptoativo é uma tremenda bobagem. Além, né, do ponto porque da segurança, né? Fica tudo completamente registrado, né? É tipo um post público no Facebook, no Instagram. Você publicou, já era, né? Nunca mais você consegue tirar. Alguém já deu um print ali, ficou escrito, né? Eu brinco que o blockchain é como se fosse um cartório que não dá para você queimar. Então, ele é a prova de grileiros e então ele conta com esse sistema. A prova de extravio de documentos, a prova de grileiros, a prova de acho que isso não é a prova de uma hecatombe nuclear. Exatamente. Então, todos esses componentes, né, pessoal, eles acabam agregando um valor percebido aí muito relevante para os criptoativos, em específico para o Bitcoin aí, que pelo seu pioneirismo acabou até tendo aí uma valorização, acredito eu, maior do que os demais, né, porque ele, de fato, foi a primeira criptomoeda a ficar mundialmente aí conhecida. E o interessante também mencionar que os criptoativos hoje eles têm uma conexão muito grande com personalidades, né? Obviamente que no mercado de ações a gente também vê quando alguma pessoa renomada expressa algum tipo de comentário sobre algum ativo, aquilo pode ter um impacto no curto prazo no preço, não no valor daquele ativo, né? Mas com relação ao Bitcoin e alguns outros criptoativos, o Elon Musk e a capacidade dele de fazer de fato uma flutuação ali no preço do Bitcoin, na cotação do Bitcoin dia após dia, é impressionante, né? Então, acredito que tem uma questão aí de personas falando sobre Bitcoin que impactam muito, né, no preço e no próprio valor percebido aí do Bitcoin, que é muito interessante a gente observar também essas tendências, né? Então, acho que, de forma geral, a gente consegue chegar ao final aqui, pessoal, da nossa exposição por hoje. E eu queria agradecer mais uma vez o Léo por compartilhar aí a sua expertise
sobre criptoativos em específico aí, provendo a nós, né, a sua valiosíssima opinião sobre Bitcoin. E então acredito que agora nós estamos um pouco mais instruídos a respeito, né, dessa moeda aí tão polêmica, independentemente da opinião que uns ou outros possam ter, o importante é que a gente conseguiu transmitir aqui um conteúdo de qualidade e informações relevantes sobre o nosso tema selecionado do momento. Muito obrigada, pessoal. Léo, com a palavra. Muito obrigado, pessoal. E a gente volta a falar desse tema aí mais para frente e de outros. Até mais. Com certeza. Até mais. Tchau, tchau.